vocês em Feira de Santana. A gente conversa agora com a médica Raíssa Soares, vice-presidente do Diretório Estadual do PL na Bahia. Ela foi candidata ao Senado nas eleições do ano passado, teve 1.057.085 votos, ou seja, 14,61% do eleitorado baiano. Não logrou êxito a título de ter sido eleita para o Senado, mas uma votação expressiva, mais de 1 milhão de votos. E a gente começa falando justamente sobre isso, aproveitando o momento que a gente está falando de política aqui no nosso programa. Doutora Raíssa, muito bom tê-la aqui conosco, quero agradecer a disponibilidade mais uma vez de bater esse papo conosco. Eu queria começar justamente falando sobre esse dado que eu falei aqui, mais de 1 milhão de votos. Com a avaliação que a senhora faz da participação da senhora nas eleições de 2022, mesmo não tendo sido eleita, mas tendo uma votação que chamou bastante atenção. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson. Bom dia, Feira. Uma alegria estar aqui podendo falar com vocês. Olha, para mim que nunca tinha feito nenhuma campanha, nunca tinha passado por essa situação, por essa experiência, e ter uma campanha absolutamente que a gente chama de orgânico, porque eu não sentei com prefeito para poder fazer a campanha do Senado, eu não sentei com lideranças de políticas já existentes para falar assim, olha, vamos fazer, como é essa política tradicional. Esse 1 milhão de votos foram de baianos orgânicos que acreditaram em toda a caminhada que a gente começou em Porto Seguro, depois nós rodamos toda a Bahia, e no momento em que o baiano começa a enxergar melhor a realidade política, começa a ver que esse modo de fazer política daqueles profissionais da política que estão aí há décadas, tem pessoas que estão aí há décadas e com gerações. Pode ver que nessas eleições de 22, vários filhos de políticos antigos foram eleitos, porque parece que realmente é aquela cadeia de poder que fica sempre na mão das mesmas pessoas. E eles sabem como que a máquina roda, eles sabem como girar essa organização da política, mas 1 milhão de baianos disseram que eles não queriam manter essa estrutura e queriam dar oportunidade realmente daquilo que a gente fez numa pandemia, num posicionamento, numa definição de condutas que a gente precisava fazer, enfrentar um sistema, isso foi retribuído com 1 milhão de votos. Então, foi uma experiência muito rica, pude conhecer a Bahia como um todo, de norte a sul, leste a oeste. Nós fomos a mais de 100 municípios dos 417, fomos a todos os grandes municípios, algumas cidades pequenas, e realmente eu entendo que a gente vive um contexto atual de pessoas que estão despertando, que estão realmente querendo algo novo, de dar uma nova cara para a Bahia, porque a Bahia merece, a nossa Bahia, ela precisa de ter um lugar ao sol aí na política e não ficar sempre num limbo de críticas, de posturas, como teve agora uma matéria que saiu aí dizendo a diferença, comparando Tarcísio com Jerônimo, assim, eu não tenho nada, pessoalmente nada contra Jerônimo, mas é o profissionalismo, é a seriedade de lidar com o Estado e buscando em viagens internacionais, por exemplo, aquilo que vai trazer de benefício para o Estado e de crescimento para a região. E Feira de Santana não está sendo diferente. Pois é, doutora, a senhora falou aí do crescimento orgânico, que o nome da senhora teve e a campanha da senhora teve. A gente lembra bem que entrevistávamos a senhora ainda na pandemia, no começo da pandemia, quando... Sim. Talvez quando a partir dali a gente teve um número maior de pessoas no estado passando a conhecer a senhora também, porque assim como foi a gente, outras emissoras também despertaram interesse por entrevistar a senhora, por falar a respeito daquele momento até técnico mesmo, da pandemia. A senhora estava na linha de frente da pandemia, depois houve uma ligação com o presidente, à época o presidente Bolsonaro, e aí a coisa foi acontecendo, e a senhora falou em mais de 100 municípios, que esteve visitando. Como é que foi esta votação a nível de estado? Como é que a senhora analisa isso e como foi
o aceite, né, das ideias da senhora além Porto Seguro, né? Porque a gente viu muito esse movimento. A senhora, obviamente, né, por estar sediada em Porto Seguro, estar trabalhando na cidade, acabou depois saindo por aí. Olha, Fernando, foi uma coisa realmente. Essa é a parte melhor dessa experiência vivida, porque eu pude ver nos 4 cantos da Bahia um carinho de pessoas do bem. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente que realmente trabalha pela sua cidade, né, nos vários cantos, que já tem um trabalho ali executado. A gente teve a oportunidade de enxergar o Estado, de ver, a gente viu 2 extremos. A gente viu a beleza da Bahia, as regiões, essas regiões da Bahia que são lindas, que são da natureza da Bahia, mas a gente viu do outro lado o descaso de muitas cidades, que eram cidades históricas, cidades que deveriam ter a sua história preservada, deveria estar tendo aí todo um patrimônio para o nosso país, né? Porque o Brasil literalmente começou na Bahia, né? E a gente viu realmente muito descaso. Na vivência com pessoas, eu pude conhecer várias pessoas que são políticos. Eu pude conhecer pessoas que estavam se candidatando pela primeira vez, como pessoas que já estiveram na política. E é engraçado que, por eu ter posicionamentos tão claros e bem definidos, as pessoas que se aproximaram de mim, eram pessoas que também pensavam da mesma forma. Ou seja, quando você tem um projeto, um propósito e é cuidar de gente, não importa o que você tem que atropelar para poder falar assim, olha, as vidas precisam ser preservadas. E a minha campanha, ela foi muito, eu vou dizer, ela foi leve, porque eu estudei toda a Bahia, eu tenho estudado a Bahia, eu continuo estudando todas as situações políticas do nosso estado, das várias cidades da Bahia, as várias demandas da cidade. E o que a gente percebe é que quando você tem propósito e tem ideias claras, com convicção, as pessoas, elas recebem isso muito bem, porque é isso que eu propus ao longo do projeto da campanha. A gente sabe as necessidades de cada cidade e as cidades têm diferentes necessidades. O básico, saúde, educação e segurança, é básico, isso é básico para todo mundo. Mas os cidadãos de bem, que estão atentos à política, eles têm, inclusive, muito a contribuir com os posicionamentos, com aquelas necessidades das várias regiões. E a gente teve encontros espetaculares, assim, de sentar com pessoas, de discutir projetos, de trazer esse novo... A Bahia precisa, Fernando, desse olhar em que as cidades elas precisam ter seu investimento local. Elas precisam de políticas públicas que vão realmente desenvolver aquele lugar. Eu vi cidades que há 5 anos, nos últimos 5 anos, ela está reduzindo de população. A Bahia ela está ficando, numa forma geral, ampla, a Bahia ela está perdendo tanto terreno político, porque as pessoas que estão entrando, elas não estão fazendo política em prol das pessoas, em prol do povo, elas estão fazendo política em prol dos seus interesses pessoais. E grandes cidades da Bahia estão perdendo população, porque as pessoas estão saindo das suas cidades, porque não tem emprego, não tem oportunidade, estão indo para Salvador, indo para cidades maiores, indo para a Feira de Santana, porque nas suas cidades, ali você não tem nenhuma oportunidade de melhorar de vida, ou de crescer, ou de ter sustento da família. E essa política precisa ser revista. A forma de lidar com cada cidade, o político ele precisa entender ali e escutar a voz do povo, escutar a voz da liderança local, liderança do bem, que tenha ideias realmente de falar, olha, essa cidade, eu preciso, sempre, tem uma pesquisa, inclusive, que a gente recebeu essa pesquisa de uma grande empresa, em que ela tem estudado, conversado com as pessoas da cidade, o que essas pessoas desejam, elas entendem, elas quando perguntadas qual é a maior necessidade da sua cidade, 90% de todos os baianos de mais de 20 cidades dizem que na sua cidade o que precisa melhorar é saúde.
E 90% dos baianos dizem que a segunda coisa que precisa melhorar na sua cidade é segurança e policiamento. Depois vem as outras coisas. Então, olha, imagina isso. As pessoas enxergam que a sua própria cidade tem pouca oferta ou baixa qualidade dos serviços de saúde e se sentem inseguras na Bahia. Então, imagina, e olha o tanto de coisa que nós temos que obter: emprego, educação, o que a gente precisa fazer. Então, esse caminhar na Bahia no período da campanha de 22 nos fez entender o território baiano, entender toda a situação da Bahia, e começou, claro, tudo em Porto Seguro. Porto Seguro foi a cidade que nos recebeu, foi a cidade que nos acolheu, é a cidade onde a gente mora. Eu moro com a minha família, com o Geraldo e meus filhos. Agora, a Bahia hoje, ela tem a liderança de Jerônimo como um governante que é do PT. A gente não tem proximidade com Jerônimo, a gente respeita, né? Ele tem a sua ideologia política. Sabemos que ele é uma pessoa de bem, que ele é uma pessoa que tem um coração bom, mas é a vertente que está ligada, Jerônimo está ligado, que é a vertente da esquerda. A gente vê que o pensamento é o pensamento de esquerda, em que ele não está voltando políticas para as pessoas, ele está voltando políticas para grupos que são da área dele. É como se eu apadrinho todo mundo que está ao meu redor. O pensamento da política, que está voltada com o PT, que está voltada com essa ideologia de esquerda, é um pensamento que não é hoje, né, que nós estamos vivendo hoje. Ele não é aquele pensamento que eu vou falar assim: olha, eu quero fomentar emprego, eu quero favorecer a vida do empresariado, eu quero favorecer aquela cidade e fazer a minha gente, o meu povo que está ali precisando, ser beneficiado. Essa política, ela é voltada para interesses de um grupo fechado. Você pode ver aí o que o Lula fez com o marco do saneamento básico. Quando o esgoto, nós temos o problema do esgoto como um grave problema da Bahia, é um problema grave. Até em Salvador nós temos áreas ali, como Massaranduba, que tem esgoto a céu aberto. Você tem todas, não posso dizer, praticamente todas as cidades da Bahia, elas não têm 100% de esgotamento feito, a rede de esgoto feita, tratamento de esgoto, a gente tem em média 50%. E Lula faz um decreto como um pensamento. Ele é um governante de esquerda, né, da linha de Jerônimo. Ele simplesmente abre as empresas que vão poder fazer o saneamento, não precisando de licitação, ou seja, as pessoas vão poder entrar, aquelas que são o grupo que protege, o grupo que fica ali sem transparência pública. O marco do saneamento básico feito pelo governo Bolsonaro, ele tentava ali fazer as pessoas crescerem, facilitarem a execução das obras de esgoto, para todo mundo entender, quem está nos ouvindo. O esgoto é uma obra cara. Empresário não vai gastar dinheiro em rede de esgoto. Empresário não vai trabalhar em usina de tratamento de lixo. Mas o governo Bolsonaro fez o marco do saneamento básico, permitindo que empresas privadas pudessem entrar ali dentro da clareza e transparência do poder público, mas que elas pudessem entrar para poder fazer o esgoto daquela cidade. O Lula agora muda esse marco e fala que essas empresas não precisam de licitação. Ou seja, você não tem agora um projeto claro de empreendimentos. Eu vou poder colocar aquelas pessoas que são do meu grupo, eu vou favorecer um grupo e ali você vê quanto de dinheiro público vai se esvaindo. Tem que lembrar que sem esgoto é sem saúde. Quando eu tenho esgoto, eu tenho mais saúde. Então, saúde, se as pessoas pedem saúde, hoje elas estão dizendo para os seus governantes, para os seus futuros prefeitos de 24, por favor, põe esgoto na minha cidade, porque eu vou ter mais doença, mais diarreia, eu vou ter mais problemas de saúde e a saúde é mais cara. Eu vou ter que gastar mais dinheiro com saúde porque o meu povo está adoecendo. Então, é um pensamento macro, Fernando, que a gente hoje consegue entender da política e que precisa hoje estar fazendo esse trabalho como vice-presidente do PL. A gente tem buscado fazer um trabalho de conscientização para as pessoas que não estão envolvidas na política, do que é representando o seu voto, do que é o pensamento de esquerda, do que é esse pensamento que hoje governa. E hoje nós falamos o seguinte: não é direita, não é esquerda, é um pensamento que volta para as famílias. É um pensamento que tem que fazer as pessoas entenderem que a política é voltada para o povo. Porque mesmo que eu tenha uma cidade com grande desenvolvimento econômico, uma cidade que gera muito dinheiro, não é o empresariado que vai fazer rede de esgoto, não é o empresariado que vai ter a responsabilidade de pavimentar.
apesar de que você vê como Luiz Eduardo Magalhães, o próprio empresariado do campo, o agronegócio, estava pavimentando várias estradas da zona rural porque os governantes não fazem. Mas não é função de empresário dar esgoto, dar pavimento, garantir uma saúde pública para quem não pode pagar, decente, digna, com um hospital, que tem uma condição de fazer uma cirurgia, que tem a condição de ter um posto de atendimento de saúde completo, com toda a qualidade, com serviços de qualidade. Quem faz isso é o poder público, e quem é o poder público são aquelas pessoas que são eleitas pelo povo. Então o povo vai entendendo isso melhor e vai colocando o seu voto naquelas pessoas que realmente se empenham e fazem eles entender e participar do processo. Porque realmente é isso que faz a história das cidades mudarem. Doutora, a gente tem eleição, né, daqui a pouco menos do que... na verdade, no ano que vem, né, pouco mais do que um ano e meio aí. A senhora pretende participar ativamente? Tem planos políticos para as próximas eleições? Fernando, meu nome está à disposição. Sabe, eu tenho dito que a gente está no momento que, sem dúvida nenhuma, você já vê pessoas dizendo assim, eu vou sair candidato a prefeito, eu vou sair candidato a vereador da cidade A ou B. Eu digo que esse momento eu tive a oportunidade de conhecer toda uma Bahia, fiz várias ligações importantes, assim, aproximação importante com várias pessoas que são pessoas que querem mudar o rumo das suas cidades. 1 milhão de votos eu entendo que é uma representação da Bahia dizendo, por favor, nos dá uma nova oportunidade, nos ajuda a viver uma nova história. Então, eu falo que quando a gente vai ver, eu analisei, né, junto com pessoas da área, com meu esposo, que é um teólogo, filósofo, mas é um cientista político de natureza. A gente conversa muito sobre a política da Bahia. O mais importante é que hoje eu digo para toda a Bahia que o meu nome está à disposição para as eleições de 24 e, sem dúvida nenhuma, eu quero ajudar, fazer prefeitos e fazer vereadores nesse estado, pessoas que são comprometidas com a política, comprometidas com o povo, comprometidas com uma política limpa, com uma política que não é a oportunidade da pessoa mudar a sua história de vida, mas é a oportunidade dela mudar a história do outro, é estender o braço para a cidade e falar assim, olha, nós vamos sim nos comprometer com o esgotamento dessa cidade, nós vamos comprometer com a saúde da nossa gente, nós vamos comprometer e de ter isso com seriedade, né? Essa política do que eu não roubo e não deixo roubar, porque vai sobrar dinheiro para fazer política, você vê em cidades do Brasil que fizeram isso. A gente teve a oportunidade de conhecer algumas cidades fora da Bahia, por exemplo, eu vou citar aqui Porto Feliz, em São Paulo, que é uma cidade de 60 mil habitantes. E o doutor Cássio Prado, que é médico, ele foi político pela primeira vez, ele nunca tinha sido candidato a nenhum cargo, ele foi prefeito de Porto Feliz. E em 2020, quando eu conheci, ele tinha sido reeleito, Fernando, com 92% dos votos. Imagina, um prefeito de uma cidade ser reeleito com 92% dos votos. Ele estava ali, e era uma cidade governada pela esquerda. Ele entrou como alguém centrado, com propósito, e colocou, quando ele cuidou da cidade. Eu cheguei em Porto Feliz com o Geraldo, meu esposo, não tinha um morador de rua na cidade, não tinha um lixo na rua, eu tinha uma cidade pavimentada, eu tinha uma rede de saúde pública feita, bonita, eu estava vendo uma cidade totalmente cuidada, e ele estava vivendo a pandemia da Covid-19. Quando a pandemia chegou, a cidade dele já estava preparada, porque ele já tinha executado para a cidade com várias formas a UTI. Então, quando a pandemia estava chegando, ele já tinha uma cidade com hospital, com posto de saúde, uma cidade com policiamento, uma cidade segura. Ou seja, é ali um gestor que o povo, independente de partido político, independente de pensamento, reconheceu nele o cuidado e o zelo pela cidade. Então, Feira de Santana, por exemplo, nós estamos falando para a região de Feira, né, toda a região metropolitana, as cidades do entorno, a gente sabe que o alcance do programa Bom Dia Feira é grande, e a gente sabe o seguinte, as cidades que estão junto de Feira e proximidade, as pessoas que estão me escutando, minha gente da Bahia, quem que vocês realmente enxergam e pensam que é uma pessoa que vai mudar o histórico, que vai mudar a trajetória? Olha a importância de Feira de Santana no contexto da Bahia, olha toda a importância econômica, né, assim, o epicentro econômico da Bahia está em Feira.
uma cidade de extrema importância para todas as rotas que nós temos do transporte de várias, de todo o mercado, né, essa transferência aí de produtos, a importância que Feira tem na sua localidade mesmo, no centro, a princesinha da nossa Bahia ali mesmo, essa Rádio Princesa, ela tem o nome de uma cidade que precisa de ter um olhar para essa região, o que Feira precisa mudar. Então, quando a gente olha, e essa história, Fernando, tem sido ao redor da nossa Bahia. Então, o que eu sempre digo, que 2024 já está próximo, e algumas pessoas já estão aí levantando a bandeira e fazendo as suas articulações dos seus arranjos políticos e financeiros para essas campanhas. E a gente sabe que campanha política, ela tem que ser feita com as pessoas que mudam, porque é um voto só. Nós não temos a campanha política, a gente viu isso na campanha de 22, cada pessoa pode dar um voto, né? O formato, o modus operandi de fazer política é que é um modus em que as pessoas, elas jogam dinheiro nas campanhas, as pessoas entram com muito recurso para comprar as pessoas que vão fazer política. E compram as votações, né? Ali, fazendo um investimento alto. Eu vou dizer que a política que eu acredito não é a política de comprar voto, não é a política de comprar pessoas, não é a política de fazer acordos e conchavos políticos para você ter apoio aqui e ele te ajudar lá. Eu entendo que a política que vai trazer projetos, trazer mudança, trazer progresso e trazer as pessoas de bem para junto, para falar pessoas de bem que não são aí esses experts da política, né, que derrubam dinheiro e fazem essa política absurda histórica, de fazer o seguinte, vamos fazer a política para a região de Feira, todas as cidades, que estejam realmente com vontade de fazer acontecer e levantando nomes, viu, para vereadores e prefeitos que vão mudar a trajetória, porque se a gente tem uma vereança importante, pessoas aí que já são líderes, e aí eu deixo aqui, Fernando, um recado mesmo para quem nos escuta, para essas pessoas que já fazem um trabalho solidário, que já fazem um trabalho voltado para as pessoas. Se você não pensou, pois pense em se candidatar como vereador, porque as pessoas do seu bairro já te reconhecem como uma liderança. Você que tem uma voz de lucidez, que tem um discurso claro, que consegue compreender esse cenário, se candidate na sua cidade por exemplo, para ser vereador, porque você vai representar o seu povo na Câmara de Vereadores, colocando projetos, realmente fiscalizando o prefeito que vai ser eleito e sendo ali alguém que vai lutar pelas pessoas. A gente tem projetos lindos de vereadores da nossa Bahia que eles mudam a trajetória da prefeitura. A vereança fazendo ali em defesa do povo, favorecendo a toda a população com projetos que são benéficos, que são ricos para a cidade de onde ele está. Então, quem está nos escutando aí e que fala assim, nunca pensei em ser vereador, eu falo, se você luta pelo povo, se você gosta de lutar pelas famílias, por melhores condições de saúde, se você está sempre aí buscando favorecer mesmo as pessoas que são menos politizadas ou menos conhecedoras dos seus recursos, se você já tem esse coração, já tem essa vontade e o seu coração arde, se candidate como vereador. Você vai poder representar seu povo na Câmara de Vereadores. E esse é um lugar onde, eu já dou a dica, Fernando, essas pessoas que nunca participaram e que têm vontade, vai na Câmara de Vereadores, participa de uma audiência, veja como é que as coisas funcionam, veja as sessões, que as audiências elas são abertas para o povo participar, vai lá na Câmara de Vereadores, comece a assistir, veja o que os vereadores lutam, porque ali na tribuna as pessoas têm a oportunidade de discursar, de dizer, de defender o povo, de defender a família. E olha, a gente pensa nesse momento, Fernando, inclusive com o PL, hoje eu estou no PL, né, assim, o partido político não é, eu falo que para a gente fazer política você tem que estar afiliado a um partido. A gente tem o PL como um partido, hoje o maior partido do Brasil, porque foi o partido que mais elegeu deputados federais no país, né? Foram 99. Oi, doutora, a senhora ouve a gente? Oi, a gente teve uma interrupção no sinal aí.
É uma interrupção no sinal com a doutora Raíssa Soares. Mas é interessante aí essa entrevista, quando ela fala da valorização dos vereadores. É verdade. Eu acho que tudo acontece numa Câmara de Vereadores. Então, acho que a população deve ficar realmente atenta e visitar a Câmara, assistir às sessões da Câmara, que ali é um filtro da cidade. Né? Achei interessante essa colocação dela. Agora, como a doutora Raíssa está nesse processo político, ano que vem só tem eleição municipal. Ela é uma política com uma marca muito forte lá em Porto Seguro. E Porto Seguro hoje é considerado das maiores cidades do Brasil, não em população, mas na respeitabilidade nacional e internacional. Né? Uma cidade que recebe turistas do mundo todo. Quem sabe se ela não pode ser candidata a prefeita de Porto Seguro, né? Uma pergunta até que o Fernando pode fazer para ela. Mas houve uma queda de circuito aí, são 7h29, a linha caiu, né? Estamos tentando recuperar esse reencontro técnico.